Graça e paz seja sobre a sua vida. Muito bem, estamos agora aqui na aula terceira. E nessa aula é uma aula bem extensa, tá? Talvez seja uma das mais longas aqui, mas eu quero que você fique firme comigo. Nós vamos estar falando sobre algumas características da poesia hebraica. E você poderá me acompanhar nesse momento pela apostila que você tem em mãos, muito bem? Então, a poesia hebraica, ela é tão caracterizada na literatura do Antigo Testamento, ela é diferente da poesia portuguesa ou inglesa. E por que eu digo isso? A poesia portuguesa, a poesia hispana, a poesia inglesa, ela enfatiza a rima e o metro. Aí você pergunta assim, mas como assim, Marquinhos? Eu vou dar um exemplo para você, eu vou citar aqui uma poesia de Gonçalves Dias, o grande poeta Gonçalves Dias. Eu não vou ler todo aqui, mas um poema muito conhecido na área poética aqui nos dias de hoje. Então, o nome da poesia é Canção do Exílio. Ele fala assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aí você encontra dentro dessa linda poesia a rima e o metro. Então tem uma concordância fonética, tem uma concordância de metragem que faz referência à poesia inglesa, poesia portuguesa, e isso é muito comum. Agora, na poesia hebraica não tem nada disso. Não tem rima, não tem metragem. E é isso que eu quero falar com você, que é muito importante. Então, a poesia hebraica, ela se baseia em outra característica. Ela é chamada de paralelismo. Marque aí no seu caderninho. Paralelismo é a principal característica da poesia hebraica. Eu vou explicar o que é isso, tá? E, no entanto, nós não podemos descartar que também ela está repleta de imagem e de figuras de linguagem. Então, os 5 livros poéticos ilustram 3 tipos de poesia. A primeira é a poesia lírica, a poesia didática e a poesia dramática. Então, como poesia lírica, por exemplo, nós temos aqui os salmos, por que lírica? Porque acompanha a música, a lira, não é? Então, esses elementos emocionais que nós encontramos, elas têm uma música que é acompanhada, por isso chamamos de poesia lírica. A poesia didática ensina princípios sobre a vida por meio de máximas. Então, essa é Provérbios e Eclesiastes. A poesia dramática, ele é um diálogo de forma poética. Aí nós encontramos Jó e Cantares. Muito bem, continuando. Vamos falar agora sobre esses elementos da poesia hebraica, começando com paralelismo. Em contraste de um verso inglês ou portuguesa que manipula o som e enfatiza a rima e o metro, a poesia hebraica não faz isso. Ela repete e rearranja os pensamentos ao invés de sons. Ou seja, se podemos usar a palavra rima aqui, ela rima ideias. Isso, ao falar aqui sobre ideias, você vai ver quando eu estarei aqui expondo alguns salmos, você vai entender ao expor o que é expor rimas. Então, o paralelismo refere-se à prática de equilibrar um pensamento ou frase por um pensamento ou frase correspondente, contendo aproximadamente o mesmo número de palavras, ou pelo menos uma correspondência em ideias. Então, eu penso alguma coisa, coloco em frase, e aí eu trago um outro tipo de pensamento que seja um contraste ou uma similaridade desse mesmo pensamento que eu falei. E isso, então, é a rima hebraica. Isso é paralelismo. Vamos lá. Agora fica um pouquinho mais complicado, tá, gente? Mas fica em paz que eu não vou fazer com que você decore tudo isso aqui. Você tem no seu livro para você compreender mais e mais. Dentro do paralelismo, nós também temos algumas divisões. O primeiro é o seguinte: paralelismo sinônimo.
Como o nome implica, esse tipo tem a segunda linha ou a linha paralela dizendo mais ou menos a mesma coisa que a primeira, por ênfase. Vamos dar um exemplo. Provérbios 12, 28. Diz assim: no caminho da retidão está a vida, e em seu caminho não há morte. Olha só, nós encontramos aqui o paralelismo sinônimo, onde está dizendo a mesma coisa: no caminho da retidão está a vida, e em seu caminho não há morte. Ora, é a mesma coisa, só que está citando uma forma diferente. Isso é lindo, isso é poesia, isso é uma expressão maravilhosa citada aqui pelo autor. Outro aqui, Cantares 2, 1. Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. É a mesma coisa, é o paralelismo. Então, número 1, paralelismo sinônimo. Número 2, paralelismo antitético. Esse tipo coloca duas linhas contra uma da outra que formam um contraste. Então, como diz a palavra, antitético, como se fosse algo que vai de frente uma com a outra. Exemplo, Salmo 1:6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o pensamento da primeira linha, falando sobre o justo, o pensamento da segunda linha é o pensamento oposto da primeira. É um contraste, chama-se paralelismo antitético. Provérbios 10, 12. O ódio agita a contenda, mas o amor cobre todos os pecados. Você conhece esse versículo, deve conhecer, famoso provérbio, né? Que está aqui refletindo paralelismo antitético. O ódio agita, mas o amor cobre. Olha só que interessante. Vamos lá para mais um exemplo de um paralelismo, chamamos esse de paralelismo formal. Esse tipo é paralelo apenas na forma. São apenas duas linhas de poesia reunidas para expressar um pensamento ou tema. Então, exemplo, Salmo 2, versículo 6. No entanto, eu defini meu rei em meu santo monte de Sião. Então, aqui nós temos essas duas palavras reunidas para expressar a mesma coisa. Mais um aqui, paralelismo sintético, aonde a segunda linha da poesia constrói, ou seja, uma síntese, é o grego para montar. Então, ele constrói um pensamento da primeira linha, é o sintético. Salmo 23, 1. Olha só. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então aqui nós temos uma linha, um pensamento poético muito lindo. Ele constrói na primeira linha dizendo o quê? O Senhor é meu pastor. E porque Ele é meu pastor, esse pensamento, ele aumenta mais, ele evolui mais o pensamento desse pastor, dizendo que porque Ele é meu pastor, então nada irá me faltar. Então nós temos aqui o paralelismo sintético. Outro exemplo, Provérbios 4, 23. Guardai o vosso coração com toda diligência, pois dela brotam as questões da vida. Então aqui está mais um exemplo de uma poesia construída, uma síntese. Ela é montada, ela é feita para alinhar uma com a outra de forma crescente. Quinto tipo de paralelismo é o emblemático. É uma figura de linguagem na primeira linha da poesia, ilustra o conteúdo da segunda linha. Então vamos lá para Salmo 42, 1. Como as calças de veado para os riachos de água, portanto, calça minha alma para ti, ó Deus. Esse é um salmo muito conhecido. Inclusive eu vou estar abrindo aqui na minha Bíblia, para que você venha estar... Eu vou estar lendo isso aqui numa outra versão, para que você entenda. Então vamos lá, Salmo 42, versículo 1, na versão NVT diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Então aqui está um exemplo de paralelismo emblemático, onde a primeira linha da poesia ilustra e o segundo ele dá um conteúdo maior para o primeiro. Muito bem,
É importante dizer também que os salmos, não só os salmos, mas os livros poéticos estão repletos de figuras de linguagem. Isso aqui o pastor Ramon já falou sobre isso no primeiro semestre, mas eu quero apenas ressaltar novamente. Tá? Como a própria língua hebraica, a poesia hebraica usa imagens vívidas, símile, metáforas, outros dispositivos retóricos para comunicar pensamento e sentimento. Então, exemplo, nós temos a símile. O que é a símile? Esta é a mais simples de todas as figuras de linguagem. Uma símile é uma comparação entre duas coisas que se parecem de alguma forma. Nós encontramos isso no Salmo 131, versículo 2, que fala assim: pelo contrário, acalmei e aquieta minha alma, acalme e aquieta minha alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Então você vê aqui uma símile, onde há uma comparação de um pensamento com o outro. Salmos 17, 8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. É como se fosse uma redundância de pensamento, né? Afirmando a mesma coisa de forma diferente, mas o pensamento é o mesmo. Aqui nesse salmo é Deus cuidando como a menina dos olhos. E ele usa aqui como figura de linguagem a sombra de suas asas, mas a essência é a mesma. A segunda figura de linguagem é a metáfora. Esta é uma comparação no qual uma coisa é comparada à outra sem o uso da palavra como. Isso aqui acontece muito na poesia. E nós temos aqui o Salmo 23:1 de novo, que diz assim: o Senhor é meu pastor. Ou seja, ele é para mim como um pastor é para as suas ovelhas. Então, mas ele não usa a palavra como, porque essa então é uma metáfora. Salmo 91:4. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a armadura e proteção. Então nós temos aqui uma metáfora comparando a fidelidade de Deus como uma armadura que protege. Muito bem? Então aqui é a metáfora. Outra ideia é a implicação. Isso ocorre quando há apenas uma comparação implícita entre duas coisas nas quais o nome de uma coisa é usada no lugar de outra. Salmo 22:16 fala sobre isso. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuraram minhas mãos e pés. Olha só, gente, esse salmo é messiânico, né? Então aqui há uma implicação. Outra figura de linguagem é a hipérbole. É o uso exagerado de alguma afirmação. Por exemplo, Salmo 78:27. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia do mar. Para você ter ideia, a hipérbole no português, ele seria algo, por exemplo, assim: eu já falei com você 1 milhão de vezes. Olha, eu acho que não, né? Ninguém consegue falar para uma pessoa 1 milhão de vezes, então é uma hipérbole. Eu vou morrer de tanto estudar. Não vai morrer. Então isso é uma hipérbole, isso acontece também na palavra do Senhor. Outro exemplo, Salmo 107. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas, foram tomados de pavor. Mas como assim o navio for parar no céu, depois desce lá na profundeza do mar e volta? É impossível. Mas aqui está uma narrativa, uma hipérbole para expressar um sentimento, né, diante de algo dessa forma, ou seja, é a poesia. Outra figura de linguagem é a paronomásia. Refere-se ao uso ou à repetição de palavras que são semelhantes em som, mas não necessariamente em sentido ou significado a fim de alcançar um certo efeito. Agora, é importante que a paronomásia, nesse sentido, ele é visto mais claramente no texto original, ou seja, no hebraico. Para isso, a gente teria que entrar de forma mais profunda no hebraico, mas nós não vamos fazer isso. Evidentemente, é um curso que a gente pode no futuro estar pensando em dar, que é o hebraico bíblico. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, você pode estar lendo aqui no Salmos 96:10, eu dou uma descritiva aqui sobre isso, e você pode fazer isso no seu tempo. Vamos para o próximo, pleonomasmo. Isso envolve o uso da redundância para dar ênfase.
Por exemplo, o Salmo 21. Salmo 20, versículo 1. Que o Senhor vos responda no dia do problema. Que o nome do Deus de Jacó vos ponha seguramente no alto. Aqui então ele usa, né, o nome, parece ser algo redundante, que o Senhor, que o nome do Deus de Jacó. Isso aqui é um pleonasmo, é onde ele traz a ideia de uma redundância. Por exemplo, para ficar mais claro para você, um exemplo no português é: vamos descer para baixo. Olha, se vai descer, vai para baixo, não é para cima, né? Vamos subir para cima. Esse é um pleonasmo. Ou sair para fora. Se você vai sair, é para fora, né? Então é uma questão de pleonasmo. A mesma coisa acontece na Bíblia também. E temos a pergunta retórica. A pergunta retórica onde ele tem como função confirmar ou negar um fato. Salmo 35:10 fala sobre essa questão. Geralmente a pergunta retórica ela é colocada na Bíblia para fazer o pensamento acontecer do que está lendo. A outra figura de linguagem, a metonímia. Isso ocorre quando um substantivo é usado no lugar de outro por causa de alguma relação ou tipo de semelhança que diferentes objetos possam carregar um ao outro. Por exemplo, o estádio aplaudiu o jogador. O estádio é um local que ele é morto, ele não é uma vida, ele não tem como aplaudir. Quem que aplaudiu? Foram os torcedores. Então isso aqui é uma metonímia, né? Por exemplo, a Natália tem uma ótima cabeça, ela é a melhor aluna. Ótima cabeça? Não, a gente compreende isso na figura de linguagem. E temos isso em Salmo 18, capítulo 18, versículo 2. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, poder que me salva e meu lugar seguro. Ora, se você pensar, o Senhor é uma rocha, Ele vai me segurar? O Senhor é uma fortaleza, né? um prédio grande, Ele é o meu escudo? Mas não, isso aqui é uma figura de linguagem, que Ele está dizendo que o escudo, que representa algo de proteção, nesse contexto aqui, é Deus, então, dando uma proteção. Lembrando que o escudo, naquela época, era algo muito poderoso. Dificilmente alguém ia machucar você se você estivesse com o escudo na sua mão. Eis aí, então, o exemplo de Salmo, Deus. O próximo, antropomorfismo. Atribuição de alguma parte da anatomia humana à pessoa de Deus. Nós temos o exemplo de Salmo 18:15. Então, por tua ordem, Senhor, como o forte sopro de tuas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Olha só que interessante, dá para desenhar uma imagem, né? Como se fosse uma grande pessoa, o Senhor Deus ali, saindo fumaça, ou um grande fôlego, ou espirrar do nariz e abrindo ali o mar. Mas isso aqui é apenas uma figura de linguagem sendo colocada de forma poética, algo do Senhor. E nós temos mais o zoomorfismo. Isso aqui é a atribuição de alguma parte de um animal à pessoa de Deus. Salmo 91:4. Ele o cobrirá como as suas penas e o abrigará sobre as asas. A sua fidelidade é a armadura e proteção. Então aqui ele compara, nesse zoomorfismo, a parte de um animal, ou seja, penas de uma águia, ao cobrir de Deus. Então as penas, as asas, então ele faz essa reflexão dessa forma. Muito bem, agora você tem aqui uma atividade para ser feita nessa aula número 3. Você pode estar respondendo, tá bom? E mais uma vez, tire uma foto, um print screen e mande para mim. E a gente vai se ver agora iniciando os livros poéticos na próxima aula. Até daqui a pouco.